que tem pessoas tão tristes e tão felizes? Por que tem pessoas que no final das contas têm dinheiro e são infelizes? O objetivo geral das finanças comportamentais, economia comportamental, é entender como que as pessoas realmente tomam decisões. Porque dentro de finanças tradicionais, a gente vai pegar a racionalidade. As pessoas são racionais, analisam as possibilidades e escolhem o que é melhor para elas. A gente nem sabe o que é melhor pra gente, muitas vezes, né? E o que, pelo menos assim, tô falando em relação a compras, no mentes consumistas, que eu estudei muito isso, eu me lembro que, assim, a compra, em geral, é feita de forma impulsiva. Total. Então, não é racional. Não. Não. E aí você precisa de racionalidade para investir. Né? E não só investir, né? Mas cuidar do dinheiro também. Uhum. E é esse tipo de coisa. Cuidar do teu que você tem para dar conta das tuas necessidades. Não é nem o que sobra. É o que você tem que gerir para findar o mês. Tudo certinho. E aí é um ponto antes do investimento. Muitas pessoas chegam para mim e dizem assim, eu quero investir. Diz assim, tu já dá conta do básico? Tem a reserva de emergência, tá tudo certinho e tal. Não, então não é hora ainda, segura, né? E as finanças comportamentais, elas estão preocupadas com isso. Como que as pessoas realmente tomam decisões? Quais são as emoções que envolvem ali? O que é privilegiado? O que é privilegiado? Quais são as diferenças de cada um? Desde traços de personalidade até traumas. Tem vários estudos investigando como que o trauma influencia no processo de tomada de decisão financeira futuro. E o que isso vai determinar se a pessoa vai conseguir ter uma vida saudável ou não. Saúde mental. Há enormes evidências de que a dificuldade financeira amplifica o nível de problema de saúde mental, principalmente ansiedade e depressão. Principalmente crônicas, né? Quando vai se cronificando, né? Então, esse é o olhar das finanças comportamentais que me encantou. Porque daí eu percebi que eu poderia Não, mas é lindo, lidar... porque assim, por exemplo, quando a gente vai estudar felicidade, e aí eu estudei muito, principalmente pela escola de Harvard, eu vi o seguinte, que as pessoas mais felizes são mais produtivas, adoecem menos, têm melhor imunidade. Então, assim, certamente essa pessoa tem muito maior condições, uma pessoa feliz, de investir mais. E, ao contrário, assim, eu costumo dizer que o contrário de felicidade não é tristeza, é depressão, que é o oposto de não conseguir. Uma pessoa deprimida, ela provavelmente não se autogere, ou se autogere muito mal, ou então, além de não se autogerir, ela não tem condições nenhuma de pensar em futuro, até porque ela quer acabar com o presente. O passado já está pesado, o presente não está sendo possível, então não tem futuro, não tem perspectiva para tomar, né? Eu achei sensacional essa tua visão. É bem isso, assim, e essa perspectiva de não conseguir nem perceber o futuro faz com que o presente ele fique ainda pior, né? Exatamente. Tem alguns estudos, na minha tese de doutorado, que eu estava comentando, eu estudei, e é um Como é que foi o nome da tua tese? Também. Eu estudei os 2 eus. Os 2 eus! Fala um pouquinho disso. Falo. E tá muito vinculado com satisfação global de vida, porque o construto, né, a gente fala felicidade, mas o construto de felicidade, ele é composto de satisfação global de vida, ou seja, avalia a sua vida como um todo, como que tu diz? A escala que eu usei na minha tese é a seguinte, pensa numa escada, de 0 a 10. Se você precisar avaliar a sua vida como um todo, em que degrau você está? Tá fazendo uma pergunta? Posso responder? Pode responder. Eu já tenho. Já tem. 9 indo pro 10. 9 indo pro 10. Quando tu fez essa avaliação, quais foram os pontos de acesso que veio na tua cabeça, que tu fez essa associação para que tu determinasse que tu estava no 9,5, 10. Eu sou uma pessoa extremamente feliz com o que eu tenho, extremamente feliz com os afetos que eu tenho, extremamente feliz por ter, de alguma maneira, ter colocado na vida prática a execução do meu propósito de vida desde sempre, usar os talentos que eu sabia que eu tinha desde sempre, aquela criança voyeur de gente, eu sabia que eu tinha que lidar com gente, e transformar isso no meu trabalho foi a glória da vida. Assim, saber por qual era o meu talento, saber o porquê que eu nasci e transformar isso numa prática diária,
que me torna uma pessoa melhor e ainda assim eu compartilho isso com os outros, para mim tá valendo. E eu boto 9,5 porque eu acho que ninguém é 100, ninguém é 10, entendeu? Eu deixo 10 para Deus. Então eu tenho essa humildade de saber que não é impossível. Mas assim, eu acho que são esses parâmetros. Mas olha que legal, sempre há coisas que tu pensa para fazer essa avaliação, né? E isso foi uma das coisas que eu estudei, é o viés do pico-fim. O que significa isso? Viés do pico-fim. Viés do pico-fim. Tá. Quando a gente vai fazer uma avaliação da nossa vida... Quer responder antes, Alex? Responde. Vamos lá, Vamos entender. Eu colocaria um 7,5. 7,5. Pelo processo de vida que eu tenho. Estou muito bem realizado profissionalmente, vejo perspectivas futuras muito bem, vida afetiva também muito bem, meus afetos, minha família, mas eu não vou um pouco além, porque eu acho que eu ainda estou num processo. Eu acho que quando a gente entra aos 40, até os 50, é o momento, eu acho que são os melhores momentos da vida da gente. Mas também são os momentos que a gente já dá uma parada e vê aonde você precisa ajustar algumas coisas. Então, essa linha aí, eu não passo de 7,5, estou quase um 8 já, porque eu estou ajustando aquilo que eu precisava ajustar vindo na minha vida. Mas eu acho que eu estou muito bem. Eu acho que eu diria que eu estou por aí também. É porque vocês não têm 50. Entre 50 e 60 eu tô na faixa dos 30, 40. É maravilhoso. É muito gostoso quando você consegue enxergar assim, coisas que você ainda precisa aprumar. Não é mais aquele desespero da vida, aonde eu quero chegar. Dos 20. Eu já sei o que eu quero e agora é só os ajustes para isso. Mas assim, já tá muito bom do jeito que tá. A percepção foi outra, o foco associativo foi outro e o resultado, consequentemente, foi outro. Né? E isso se chama, quando a gente vai fazer esse tipo de avaliação, se chama viés do pico-fim. O que é isso, né? Se eu pegar uma agulha e apertar assim em vocês vão dizer assim, eu vou perguntar, quanto nível de dor tu tá sentindo? A pessoa vai dizer... 8, 9, 10, 11. Para, pelo amor de Deus. Tá que pode ser da situação também de acordo com a sensibilidade e a emoção da pessoa naquilo. Naquele momento. Então, isso é o que a gente chama do eu experiencial. É aquele que tá vivendo o momento. Então, esse que vive o momento é esse que tá dizendo, tá doendo ou tá sentindo. Quando a gente faz uma avaliação da vida, não é o eu experiencial que tá... Não é imediato. Tu tá fazendo um eu recordativo. Tu puxa associações, e isso é os dois eus. Tu tá pegando uma avaliação retrospectiva da tua vida, e aí tu pega aqueles momentos que são os momentos picos na tua vida, e exatamente o que tem acontecido nesse momento, nesse contexto atual. E aí a tua avaliação de tu estar satisfeito ou não, tu vai fazer a partir desse viés. Entendi. Priorizando aqueles momentos que são de pico, ou seja, assim, nossa, minha vida é muito, muito... Porque há 2 anos eu conquistei aquilo, era um sonho, aquilo gerou um pico. E nesse momento atual eu tô vivendo um momento, por exemplo, nesse momento atual, tá aqui pra mim é um grande prazer, né? Pra nós também. Imagina assim, conseguir levar esse tipo de discussão para mais pessoas, esse é o meu grande legado e é o que eu quero cada vez mais construir. Discutir dinheiro de uma forma envolvendo saúde mental, envolvendo comportamento, envolvendo tudo isso, né? Então, isso faz com que a minha avaliação, como hoje eu estou vivendo um momento muito importante, no sentido de cada vez mais estar conseguindo levar essa discussão, e é o que tu já comentou, né? Eu falo tu, né? Desculpem, a gaúcha... Tranquilo. A gaúcha... Vai, guria. Pode falar. Aí depois, todos os podcasts que eu vou, as pessoas dizem, a doutora conjugando errado. Não tem nada de errado, não querida. tem nada. A gente adora os sotaques, a gente adora. O único problema é que a gente adora tanto, quando você sair, a gente vai ficar tu. Exato, a gente vai ficar um tempo. Que é muito, né? Eu acho que as pessoas colocarem dessa forma... É o jeitinho de cada um falar. É o jeitinho de cada um, é a cultura. E a gente adora. E o meu sotaque é forte. E a gente não pode perder isso. A gente isso. adora. É a sua essência, é a sua história. Fale do seu jeitinho. Então, nessa construção, o momento que eu estou vivendo vai fazer uma distorção na análise que eu estou realizando. Com certeza. E isso altera a nossa percepção de satisfação de vida.
Então, quando eu fui fazer minha tese, eu sempre gostei de entender isso, satisfação global de vida e bem-estar financeiro, que resumindo, felicidade, se a gente for trazer de uma forma didática, né? Para que a gente consiga entender o que influencia a nossa avaliação, por que tem pessoas tão tristes e tão felizes, por que o dinheiro, ele é realmente uma ferramenta que vai gerar maior felicidade, isso os estudos já mostram, mas por que tem pessoas que no final das contas têm dinheiro e são infelizes? Por que tem pessoas que compram e são infelizes? É interessante você estar falando, que eu pesquisei muito isso, né, para mentes consumistas. O dinheiro, de fato, tem uma linha direta. Quanto maior a renda, maior a felicidade, mas isso vai até um certo ponto. Se ultrapassa um certo ponto onde você tem aquela satisfação das necessidades básicas, de lazer, de saúde, de estudo, se a coisa vai crescendo demais, você deixa de ter o acréscimo para ter a questão do adoecimento. Tu sabe que os estudos já evoluíram um pouquinho mais. Eu li Mentes Consumistas há um tempo já. E os estudos em relação a isso também evoluíram numa coisa muito interessante. O Kahneman, que foi quem publicou em 2010 o estudo que diz que até $75.000 é o que vai trazer mais da sociedade americana, assim, né? Padrão, não dá para dar pra gente. Não, assim. Mas tu sabe que foi publicado na PNS, que é uma revista bem renomada. Eles publicaram, agora em 2023, o Kahneman com o Matteo, que antes tinha feito um artigo contradizendo o Kahneman em relação a isso. Sabe qual foi o resultado que eles disseram agora, em março de 2023? Março de 2023? Agora? Um ano, o resultado é assim, sim, tem um teto para pessoas infelizes. Para as pessoas que são naturalmente mais felizes, que elas vão ter essa percepção otimista da vida, que elas vão ter, mais dinheiro vai trazer ainda mais felicidade. Que interessante. Eu achei interessantíssimo. Interessantíssimo. Depois me manda Te mando o paper. Esse link. Te mando. Maravilhoso, porque faz sentido. Porque você tem pessoas mais predispostas a serem felizes. Exato. Isso é um fato. Né? Tem pessoas que veem beleza em tudo. Até pessoas que estão no meio de um sofrimento e elas ainda assim têm aquele viés otimista. Então, essas pessoas não são, vamos dizer assim, alteradas pela renda. Exato. Quanto maior a renda, ok, mais tá tudo bem. Não vai gerar essa sensação de vazio, assim. Entendi. E isso faz muito sentido, porque essa pessoa, ela, diferente daquela pessoa que tem uma tendência... Isso até traço de personalidade explica um pouco. Pega uma pessoa que é muito neuroticista, que é um traço de personalidade que tem um olhar mais negativo para as coisas. Sobre as coisas. Afeto negativo, que a gente chama. Então vai ter mais tristeza, vai ter mais... Eu sou neuroticista. Posso te dizer uma coisa? Então, uma percepção empírica de quem atendeu muita gente. O Sul tende a ser assim. Neuroticista. Incrível. Assim, uma autocobrança. Assim, tem um padrão perfeito. Não sei se é... Não sei mesmo, tá? Tô falando de uma visão empírica. Sempre atribuí muito, talvez, essa coisa da colonização alemã, italiana, europeia. É um perfil muito mais que se cobra, rígido. Muito mais rígido, que nunca tá bom, controlador, querer controlar como é que os filhos vão ficar e tem que ser assim. Sofrem mais. E aí sofrem, muito né? Mais são afetuosos, mas são mais rígidos quando a gente dá palestra. São super competentes, tá? A competência é muito, são muito estudiosos. Foi uma das coisas que eu avaliei em mim, que me gerou interesse em estudar mais comportamento, assim, porque eu tinha exatamente Entendi, claro. Eu tive essa percepção clara. Né? O Nordeste já é mais o contrário. O Nordeste tem uma pulsão de ser feliz, que eu vou te dizer uma coisa. É alegria. É uma coisa de eles... Tá tudo horrível e eles, tipo assim, não vai passar. Se for mal de não, isso passa, coisinha passageira. Ou então, como é que é aquela expressão que eles usam? Não aperte minha mente. Não aperte minha mente. Tipo assim, não exprima minha mente. Interessante. Tipo assim, não me venha com esse nhenhenhen. Não, a gente dá um jeito. Pare com isso. Interessante. Não. E esses estudos, assim, eles conseguem nos mostrar uma perspectiva muito diferente da relação do dinheiro com a felicidade. E aí eles nos mostram que, para que eu realmente usufrua de todos os benefícios que o dinheiro pode me dar, o
que eu preciso ter? Autoconhecimento. Autoconhecimento. Com certeza. Senão você capota. Não, capota. Capota, entra num nível de compras compulsivas, aí tu vai começar a ser muito materialista. A tua avaliação, quando a gente olha, né, essas avaliações que eu estava comentando, de pico e de fim, isso vai distorcer a tua realidade. Se tu for muito materialista e tu estiver sempre naquela perspectiva, não é o próximo nível que vai me fazer feliz, é o próximo nível que tu não vai ser feliz nunca. Nunca. A escada não tem fim. Não tem fim. Não tem 10 degraus. Você vai botando mais um, daqui a pouco você tá chegando no céu e ainda tá infeliz. Aí a pessoa se sente vazia, aí a pessoa... Que lindo isso tudo que tu comentaste, né, em relação a olhar pra vida e dizer assim, a minha vida tem sentido. Quando uma pessoa ela se torna muito materialista, a vida perde o sentido, porque ela começa a olhar... feio mesmo. A gente conversa muito sobre isso, né? A gente vê nitidamente, assim, perdeu o sentido, querido. Aí já era. E aí é uma construção que tem que voltar, tem que desenvolver todo um processo de cura, Aonde de se dor. perdeu, né? Aonde se perdeu no meio do caminho, Porque né? daí pra curar tem que passar pela dor. Tem que passar pela dor. E essa pessoa, ela vai ter mais dinheiro, ela não vai ser feliz. Agora a outra que vai ter esse olhar, ou que ela entendeu que precisava de autoconhecimento, e no processo de autoconhecimento ela começou a olhar e dizer assim, nossa, que legal isso, olha, eu tô desenvolvendo, eu tô ajudando isso, eu tô fazendo aquilo. Viu sentido na vida? Ela vai ganhar cada vez mais e ela vai ficar mais feliz com aquilo.